Boa noite, papo muito especial hoje. Estamos chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas para esse super bate-papo sobre 3 estratégias para desarmar a manipulação mental. E hoje eu tenho uma convidada especial, uma membro fundadora do meurecall.com, também palestrante da VEX, especialista em comunicação não violenta, especialista em tantas outras coisas do comportamento humano. E hoje a gente vai falar de um tema que nós gostamos bastante e que é de extrema relevância. Então, estou aguardando ela aqui. Marie, pode enviar o invite. Deixa eu ver se ela já chegou aqui. E vocês como estão? Olha a gente aqui mais uma vez. Pessoal, oi Raquel, tudo bem? Boa noite. Tá chovendo aí. Começou a chover muito aqui em São Paulo, no Morumbi. E tá chovendo muito aqui. Olá, Alexandra, Carinho de Portugal. Estou chamando ela aqui. Boa noite. Olá, Maria, tudo bem? Olá, boa noite, Will. Tudo e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Agora, tá chovendo pra caramba aqui. Eu tive que fazer uma adaptaçãozinha. Como é que tá? Você tá no Rio de Janeiro, né? Estou. O tempo estava virando hoje, mas assim, não chegou a chover, não. Nossa. E, bom, eu já falei um pouquinho aqui com o pessoal que está chegando, porque hoje o tema é muito relevante. E você está disponibilizando aí um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento para compartilhar algo de extrema relevância que todos nós passamos. Eu acho que todo mundo aqui ou já foi vítima, vamos colocar dessa forma, da manipulação, ou de alguma forma também já manipulou. Acho que uma das coisas mais antigas da nossa, sabe, da nossa existência, né? O lance da manipulação. Você lembra lá, segundo a história que nos contam, né? De Adão e Eva no paraíso, né? E aí você tem lá a maçã, toda aquela história, e aí um fala para o outro, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e tem a serpente falando ali, olha, se você fizer isso, você vai ter acesso a toda a sabedoria do mundo. Gente, essa história nos acompanha há tanto tempo, né? E hoje quis trazer você aqui, também é uma grande alegria ter você aqui. Daqui a pouco a espiritualidades deve entrar também para dar um apoio aqui, porque o nosso Instagram, né, o maravilhoso Instagram, ele não está notificando ninguém. Então você que está chegando aí, seja muito bem-vindo e coloca aqui de onde você está falando. Marie, uma satisfação enorme estar aqui, é com você. Muito obrigada, Will. Eu estou aproveitando para enviar e talvez, né, a gente pode pedir a mesma coisa para quem já chegou agora, antes de iniciar, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas que estão precisando. E eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui já, e eu gostaria de ver mais pessoas, porque eu sei o quanto que isso vai ajudar, porque todo mundo acaba, em algum momento da vida, sofrendo com esse tipo de manipulação mental, né? O que a gente vem falar hoje é um tipo especificamente assim de manipulação que cria muito sofrimento nas relações. Então, como você diz, a manipulação está presente desde sempre, né? E está na nossa cultura. O tempo inteiro a gente tenta influenciar, às vezes manipula. Uma coisa boba, às vezes você vai manipular o filho porque você quer que ele come. Aí você fala, se você não comer, você vai ficar magrinho. Ou sei lá o que. Você vai inventar uma história até para a criança comer, né? Isso é manipulação. Mas é uma, vamos dizer, uma manobra com boa intenção, né? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre a manipulação mental que personalidades dominadoras, né? Pessoas que querem ter o controle sobre você, que querem uma relação não de ganha-ganha, uma relação onde elas estão dominando, onde elas têm o controle sobre você para suprir as suas necessidades, nas necessidades delas, a qualquer custo, independente de se isso vai te fazer sofrer ou não. E geralmente vai, né? Porque são pessoas que não têm muita consideração pela forma como o outro se sente, se o outro sofre ou não. A única coisa que interessa é o suprimento das próprias necessidades, né, e atender os próprios interesses. Então, eu só queria esclarecer isso, porque realmente manipulação é um tema muito amplo. Então, vamos falar desse tipo de manipulação mental, onde pessoas querem ter o controle na relação, o controle sobre você, para que tudo possa ser do jeito que elas querem, né?
suprir todas as necessidades do jeito que elas querem, não importa se é ao custo do seu sofrimento, né? E Então, muito... é, a gente vê, né, Marie, muitas relações, não só as relações, né, íntimas, mas as relações profissionais, né, dos pseudo-líderes, né, o que, na realidade, o que a gente tem é muita toxicidade nas relações por conta dessa busca do domínio através da manipulação mental. E tem muita gente que faz isso com uma agenda pronta, né, Marie? Né? Sabe exatamente o que está fazendo, né? Com certeza, né? Eu diria que a manipulação, de modo geral, como ela está presente na nossa cultura, ela é muitas vezes inconsciente, né? A gente faz porque é a forma que a gente aprendeu. Criar uma história para o filho comer, né? Para ele comer, é uma manipulação assim gentil, que é a forma que a gente aprendeu para influenciar, né? Hoje a comunicação não violenta, com o conhecimento e o domínio da comunicação não violenta, criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, a gente consegue outra forma, né, mais construtiva e mais positiva de influenciar o outro positivamente para ele fazer o que a gente gostaria, se ele realmente quiser, mas a partir de um entendimento, né, do que você está colocando, e não de ter que criar uma história, ou fazer uma ameaça, ou ameaçar de punição, ou sei lá o quê, ou fazer pressão, né? Tem pelo menos 21 tipos de manipulação, né? Que a gente tem a simpatia, a gente tem a pressão, né? Uma pessoa que é toda gentil, oh Will, mas pelo amor de Deus, só posso contar contigo, só você que pode me ajudar nisso. Pode fazer isso, por favor? Aí você fica sem graça, né, de dizer não, porque a pessoa é toda gentil, boazinha, tá, tá, tá. Então, assim, a gente vê várias formas de manipular, né? Talvez eu vou me apresentar brevemente para quem está aqui, para quem não me conhece, né? Eu sou Marie Bendelac, eu sou francesa, moro no Brasil há 13 anos. Eu tive uma trajetória de executiva durante 18 anos em multinacionais antes de fazer minha transição de carreira. E eu estou há mais de 10 anos ajudando pessoas a passar para outro patamar, né, de felicidade e satisfação na vida e nos seus relacionamentos. Eu trabalhei muito a questão da gestão do estresse, né, e muitas vezes o estresse estava relacionado à dificuldade nos relacionamentos, no trabalho, claro, muito assédio, né? Às vezes o assédio não é tão intencional, né? Acaba sendo por pressão, por necessidade de resultados e tal, mas tem um assédio também bem intencional que, como você disse, a pessoa sabe o que está fazendo. Então, é dessas pessoas, né, que no fundo, sabem o que estão fazendo, que eu quero falar principalmente agora, e de repente depois eu posso abrir também para os vários tipos de manipulações, assim, que são mais inconscientes, mais parte da nossa cultura. Tudo bem assim? Olha, Tudo muito bem. obrigada a todos que estão aqui. Eu vi várias pessoas, a Luísa, a Lúcia, a Elisa, a Mota, várias pessoas assim que são muito queridas e que eu vi que entraram. Eu não vi todos que entraram porque eu estava olhando para o Will, mas já de antemão, muita gratidão para quem está aqui. E tem um Diga. pessoal agora também, está vindo do Espiritualidades. Então, o pessoal que está chegando agora, coloca aqui de onde você está falando e aproveita e fica aqui um tempinho para você sair daqui hoje com uma visão muito mais expandida, sabe? Com mais recursos, com mais ferramentas para lidar com a manipulação mental tão nociva para as nossas relações, que nos causa desgaste, ansiedade, angústia. A gente não sabe como se colocar diante desse cenário. Eu mesmo já fui vítima de manipulação, desde a espiritual até a psicológica. Então, você que está aí, que está precisando de um help, de algumas ideias, alguns insights, a Marie está aqui e vai trazer 3 estratégias importantíssimas que vai te ajudar a entender um pouco mais como lidar com essa manipulação tão presente. Existem 2 tipos de relações: as relações de dominância e as relações de submissão. Então, ela vai focar agora, a gente vai falar sobre traços, né, de pessoas que querem exercer domínio. Então, esse domínio, ele pode ser exercido de várias formas, não necessariamente com agressividade. E você vai entender alguns mecanismos que você também pode adotar hoje para mudar esse cenário
e buscar uma qualidade de vida melhor, porque você merece liberdade, você merece, sabe, conseguir falar, você merece ter voz nas relações, nas dinâmicas que você participa. E para isso é muito importante entender como ter um pé firme, uma pisada firme, olhar para alguém e saber como lidar com tantas pessoas que estão também feridas, né, Marie? E que usam de mecanismos para conseguir aquilo que elas querem, sem pensar em ninguém, apenas nelas. Então, preste bem atenção, pega papel e caneta, porque hoje vocês vão sair daqui com 3 estratégias para desarmar a manipulação mental. Se você entendeu e está interessado, coloca de 0 a 10, 8, 9, 10, interesse altíssimo. 6, 7, já sei muita coisa. 0, não tenho interesse, não tem problema. Você pode botar qualquer número aqui, mas coloca nos comentários para a gente poder dar início. E Marie, eu já tive muitas histórias, né, que eu sofri. Eu tive um sócio, né, psicopata, eu tive um parceiro dominante, eu tive relacionamentos, né, íntimos, onde eu era extremamente submisso e passivo. Então eu passei por várias dinâmicas dessa e eu acho que você está aqui na melhor hora possível, né, como a profissional que você é e também como ser humano, de trazer luz para a gente. Estou vendo aí que a Maristela está aqui, tem muitos membros fundadores aqui do Miracle.com, tem uma galera da Vex, eu vi aqui Nicole também, uma psicóloga tão jovem. Nossa, quanta gente linda aqui. Marie, como é que funciona esse negócio aí de manipulação mental e quem são esses dominantes, essas dominantes? Sim. Então, são pessoas, vamos dizer, que têm uma personalidade, né? Tem várias possibilidades. Podem ser pessoas que têm um transtorno de personalidade, né? Que é um desvio, e provavelmente nasceram com isso, né? A gente pode citar 2 tipos, por exemplo, que costumam gerar muito sofrimento nos seus relacionamentos, que são as pessoas que têm um transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade narcisista perverso, né? Que são os 2 graus maiores assim de falta de empatia, e pela falta de empatia acabam realmente gerando muito sofrimento, né? E não se sensibilizam, não têm compaixão pelo sofrimento do outro. E a única forma que essas pessoas sabem de se relacionar e satisfazer as suas necessidades é através do domínio do outro, do controle, de exercer seu poder sobre o outro e subjugar o outro, né? Se você falou de submissão, é exatamente isso. Eles querem o outro submisso para ter certeza que o outro vai fazer tudo o que eles querem do jeito que eles querem, né? E são pessoas que não têm também muita moralidade, não. Então, assim, não se incomodam em trapacear, furtar, roubar ou cometer, às vezes, crimes ou pequenos delitos, né? Eu conheci uma mulher psicopata muito simpática, assim, socialmente, não dá para saber, né? E eu levei, assim, alguns anos até entender que o que eu achava que era uma falta de educação e consideração era mais do que isso, era devido à psicopatia, né? Tinha um grau leve, provavelmente, né? Não cometeu nenhum crime grave que eu saiba, né? Assim, mas eu estava o tempo todo ultrapassando os limites na relação, faltando consideração, faltando respeito. E quando tinha, né? Quando eu ousava falar alguma coisa, né? Ou pedir para ter uma mudança na atitude dela, porque realmente tinha ultrapassado muitos limites, né? Tinha me desrespeitado. Ela fazia o quê? Invertia os papéis, se vitimizava, se dizia ofendida. Então, esse tipo de pessoas, você não consegue mudar a relação para o melhor, é bem difícil. O que você consegue é botar limite, sim, se afirmar, se fazer respeitar. E aí, e hoje a gente vai falar de 3 estratégias, porque dependendo do grau, na seriedade da relação abusiva, eu acho que tem que chamar assim, porque com essas pessoas que têm essa dominância e querem sempre controlar a relação com o outro, não tem outra palavra, acaba sendo uma relação abusiva, né? A pessoa dominadora, ela vai abusar, ela vai ultrapassar os limites, ela vai abusar e desrespeitar o outro de alguma maneira, porque ela não vai ter consideração pelas suas necessidades e pelos seus valores. Então, se respeito é muito importante para você, ela pode achar várias formas de te desrespeitar e se você se queixa, reclama ou pede para fazer diferente,
Se isso não for do seu interesse, a pessoa não vai mudar. Se eventualmente ela entende que ela vai ter algum benefício também em fazer diferente com você, aí ela pode considerar. Eu queria, então, antes de passar as 3 estratégias, para você saber de repente se você está numa relação dessa, né? Pode ser no trabalho, na relação abusiva, pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser uma relação amorosa, mas você pode ter uma relação abusiva também com um filho, com um pai e uma mãe, com um amigo, né? Um amigo abusivo que sempre vai te pedir ajuda, dinheiro, vai se endividar e vai sempre abusar de você. Por quê? Porque você é o bonzinho, você é o empático, você é o compreensivo, né? Você não quer dizer não, você gosta de ser querido por todos, você sempre quer agradar, não quer desagradar. Então, assim, isso não é ruim em si, a gente não está julgando isso, né? Isso não é pejorativo quando eu digo que você é o bonzinho, você é o empático. Pelo contrário, são qualidades nas relações humanas. Porém, com esse tipo de pessoas que querem dominar e não querem uma relação ganha-ganha, aí você pode acabar caindo numa dinâmica abusiva onde o outro realmente consegue te controlar através da manipulação, porque você tem alguns pontos fracos, vamos dizer, a partir da dificuldade de dizer não, de colocar limite, de se afirmar. Você não querer o conflito, você querer evitar o conflito a qualquer custo, né? Você quer porque Sim. você tem uma essência de pessoa empática e compassiva, que quer Uhum. relacionamentos harmoniosos, você não quer conflito. Então, se você busca evitar o conflito a qualquer custo, essa pessoa ela vai saber que basta ela gritar um pouquinho, se afirmar, ser um pouquinho agressiva, para você se calar e você, né, não querer piorar a coisa, então você vai ficar quieto e você vai engolir sapo e você vai se anular fazendo a vontade do outro, que é uma forma, né? A raiva pode ser uma forma de manipulação. Mas também, né, como a gente viu, pode ser através dessa empatia, pode ser através da pressão, a pessoa que insiste tanto que você acaba cedendo, né? Que Exatamente. os filhos também sabem fazer isso, né? Você leu meu pensamento aqui. Porque tem gente que ganha gente no cansaço. Do Você já cansaço. viu um exemplo clássico? Imagine aquele casal, porque eu tô com a Mônica e a gente está falando muito de relacionamento, trazendo um pouco da realidade do que Uhum. acontece. Sabe aquela dinâmica entre que um parceiro, ele tipo assim, ele fica ali espezinhando o outro, né? A gente não vai dormir enquanto não resolver esse negócio, né? E a outra pessoa está assim, mas resolver o quê? Não, resolver, porque ela quer alguma coisa, ou ela entendeu, ou ele entendeu, porque pode ser tanto, né, tanto um como o outro, mas aquela coisa que a pessoa, ela às vezes fala o que o outro quer ouvir só para poder ter paz. E ela Uhum. acaba perdendo a própria essência, porque, tipo assim, cara, é tão cansativo que eu vou falar assim, desculpa, Tá me bom. perdoa, eu errei sem ter errado. Então, essa é uma dinâmica muito comum que acontece. E é um tipo de manipulação, sim, e que às vezes a outra pessoa ela nem sabe que ela está fazendo, porque ela viu aquilo entre pai e mãe, ela viu aquilo, né? Ela viu aquilo entre várias outras dinâmicas e ela adota aquilo como um mecanismo para poder conseguir o que quer. Né? Então, assim, Uhum. acho que teve gente aqui, e nós somos 110 pessoas. Gente, compartilha. A gente Show. está na live agora, então compartilha. A Marie vai falar um pouco. A gente está falando aqui sobre manipulação mental e as 3 estratégias para desarmar a manipulação. Gente, são tantos tipos, tantas formas, tantos níveis. O que a gente percebe é que, como a Marie falou, essa pessoa que você, né, citou, Marie, ela e todo psicopata ele sabe encenar muito bem. Ele é um ótimo ator, né? Só que no convívio, a gente começa a perceber certas discrepâncias de Coisas comportamento. estranhas, coisas que te parecem estranhas. Isso é uma forma, né, de você detectar, porque é muito difícil você detectar um psicopata assim na sociedade, no dia a dia. Até uma pessoa que você vai conviver assim de vez em quando, não dá, não está escrito na testa. Tem mulheres lindas, simpáticas que são psicopatas, não está escrito aqui, não tem rosto, não tem gênero, e só na convivência, na intimidade, seja numa relação mais íntima, familiar, né, amorosa ou de trabalho que você fica mais próxima, que você vai sentir as dores de se relacionar de perto
com uma pessoa psicopata. Mas se não, pode ser um amigo seu que você não tem nem ideia, porque se você não frequenta assim com muita intimidade, você não vai saber que é a pessoa. Então, quando a gente fala a palavra psicopata, parece que assusta, né? Fala, não, mas isso não é para mim, eu não Serial vou killer. encontrar esse tipo de pessoa. Tipo, porque a gente acha que é aquele serial killer, né? Que a gente vê na mídia, nos filmes, aquele filme de terror. Mas assim, gente, tem que entender que tem pessoas assim inseridas na sociedade, nas famílias, que têm filhos, que têm trabalho, e não está escrito, não estão assassinando ninguém assim, matando de forma cruel e tal. Quer dizer, não assim fisicamente, mas tem muito assassinato, vamos dizer, mental, emocional. A pessoa te mata aos poucos através de uma relação de abuso. E aí eu quero, para você que está com papel e caneta, você vai de repente anotando, vai ticando. Eu vou te falar o bingo da relação abusiva, para de repente você ver se você se identifica, tá bom? Então, eu vou dar vários itens que podem caracterizar uma relação abusiva, tanto no trabalho quanto na família, não na amizade. Se, por exemplo, você está sempre errado, nunca entende nada, né? A pessoa fala isso para você. Independente do que ela fizer, é sempre você que está errado. Isso te diz alguma coisa? Bom, então coloca a culpa sempre em você. Sempre, sempre, sempre. A pessoa pronta, a pessoa te magoa, mas sempre a culpa é sua. Ah, é sua culpa se eu te trair. Gente, isso não é, tá? Se isso aconteceu, esquece, isso não é verdade. A pessoa trai porque ela quer e porque, enfim, pelos motivos dela, tá? Mas ninguém trai por causa do outro, tá bom? Tem outras formas de agir. Uma pessoa pode conversar, tem um diálogo, tem romper eventualmente, mas não trair por sua culpa. Isso é discurso justamente de pessoa manipuladora. Você é louca ou louco, ou burra, burro, né? Tem esse tipo de discurso com você, seja no trabalho, na família, na amizade, né? Você faz as coisas, você acaba fazendo as coisas com medo da reação da pessoa. Se isso é o caso, você pode estar numa relação abusiva. Se a pessoa diz para você que ninguém nunca vai te amar como te ama, isso pode ser uma mãe, um pai que fala isso, mas pode ser também alguém numa relação amorosa, né? Um pai ou uma mãe narcisista ou psicopata, por exemplo, pode falar: a minha filha, você nunca vai encontrar ninguém que vai amar você, então esquece. E aí a pessoa te faz desistir de relações amorosas, né? E você se acha a pior pessoa, porque quem falou isso é sua mãe ou seu pai, né? Às vezes pode ser um tio, pode ser um amigo, né? Um amigo, tem que saber que essas pessoas que querem controlar você, que estão manipulando você e abusando de você, elas sentem inveja. Esse é um dos sentimentos dessas pessoas. A partir dessa inveja, o que elas querem? Destruir você. E aí você pode pensar, mas isso existe? Né? Tem uma categoria de pessoas empáticas, como eu, que custa acreditar que existe essa maldade em alguns seres humanos, né? Eu também. Inclusive, eu demorei para acreditar. Eu tive que passar por uma situação com uma psicopata e uma mulher também perversa narcisista. Duas mulheres, né? E também para quebrar meu paradigma, porque eu acho também que eu acreditava que isso era mais assim masculino, né? Mas eu passei com duas mulheres, uma perversa narcisista e uma psicopata, essas situações para entender, estudar a psicopatia, me aprofundar no assunto para realmente ver que isso existe. Então hoje não tenho mais dúvida. Então acredita. E a origem dessa maldade, dessa crueldade, é a falta de empatia acoplada com a inveja, ciúmes e inveja, né? Então a pessoa te faz sempre te fazer sentir culpada. Ela pode ter ciúmes excessivo, né? É tipo possessividade absoluta. Você não pode ver seus amigos, mas assim, no início de uma relação, se é uma relação amorosa, por exemplo, a pessoa não vai te falar, não veja seus amigos. Ela vai falar o quê? Ah, meu amor, eu quero que a gente fique só você e eu, né? Eu gosto tanto de estar com você, a gente não precisa de mais ninguém. Vamos ficar nós dois aqui em casa? Ou vamos ao cinema, você e eu? E aí, devagar, a pessoa te afasta dos seus amigos, que aí você começa a recusar um convite e outro e tal, e os seus amigos começam a ficar chateados, e aí você começa a ficar dividido entre seus amigos e a pessoa com quem você mora, né? Então, tipicamente, se é no trabalho, a pessoa pode te sobrecarregar tanto
que você não vai ter vida social. Você se afasta do seu casamento, da sua família, né, dos seus filhos. Isso aconteceu comigo. A mulher perversa narcisista era no trabalho e o que ela fazia? Chegava, ela não morava no Rio, chegava de São Paulo de quinta a domingo, mas ela falava assim, a gente vai trabalhar quinta e sexta. Só que de última hora, na quinta noite, chegava tipo 7 da noite, a gente não voltava para casa. Ela dizia, a gente tem coisa para fazer ainda. Aí te mantinha até meia-noite, aí você cancelava seu jantar em casa. E aí o dia seguinte a mesma coisa. Não avisava que ia ter que trabalhar sábado e domingo. Aí de repente, chegando a sexta-noite, fala assim, a gente precisa se ver amanhã, né? Você e um grupo faz isso não apenas com uma pessoa. Que aí você se sente o quê? Se você for o único a dizer, eu não posso, você vai passar pelo fraco do time, por Exato. aquele, aí você vai se afastando, né? Aí, de repente, ela começa a apontar você, ó, tá vendo? Nunca, a Marie nunca pode, o fulano nunca pode. Olha, tá vendo? Eu peço para ficar mais tarde e não fica. E aí vai começar a arrumar desculpas para te punir, para te afastar dos outros, né? Para que os outros também se montam contra você. Então, essa é uma forma, Will, você falou de várias formas de manipular, né? E que às vezes não é de forma agressiva. Eu acho muito importante pontuar isso, pessoal. Ouça isso. A pior forma de violência, assim, de manipulação, é a forma perversa, é a perversão. E como é que é isso na prática, a perversão? É Uhum. algo disfarçado. Disfarçado, muitas vezes, de boas intenções. Uau. Ou seja, vou dar um exemplo concreto que eu vivi. Depois eu quero dar o meu, tá? Meu testemunho. Quero ouvir, estou doida para ouvir. Mas Ah, fala. agora, então, um exemplo concreto de coisa perversa que te impede de te defender. Você, né? Quando a pessoa usa a perversão para manipular, ela faz algo que concretamente você tipo não pode se defender, não tem nada, porque não é agressiva. Então, o exemplo concreto comigo, o que aconteceu? Então, ela chegava na quinta-feira para a gente trabalhar. Aí, na quinta-feira, chegando à noite, eu cancelo, aviso meu marido que eu não vou voltar para casa para jantar, porque a gente vai ficar trabalhando, né, com o time e ela e a chefe até tarde. Aí termina meia-noite, né? Aí o marido já fica chateado, porque fica em cima da hora, mas ok, né? Uma noite acontece. E aí, no dia seguinte, sexta-feira, né? Que era para jantar também, e só que eu tinha também os filhos, né? Coisa em casa para arrumar e realmente precisava estar em casa, né? E ela permitiu que uma pessoa, que algumas pessoas assim do time chamassem o cônjuge. E eu, né? Eu perguntei, então posso chamar meu marido? E ela ignorava a pergunta. Olha como fazem. Ignorava, ignorava, ignorava. E aí você chega um momento que você fica assim sem graça de insistir e repetir, né? E aí, chegando ao final da noite, ela me pega a parte separada e fala assim: Marie, sabe por que eu não queria que seu marido viesse? Porque senão ele ia ocupar todo o espaço e você não ia aparecer. Você é a diretora aqui, eu quero que você apareça e fale. Eu não quero que ele te faça sombra. Que meu marido, assim, é muito extrovertido, e realmente é uma pessoa com muito carisma, mas assim, não tem isso. Então ela pega assim um pouquinho da verdade e ela transforma com boa intenção de, né? Porque eu quero que você apareça, eu não queria que ele viesse. E isso, quando eu entendi que ela era perversa e narcisista, tudo isso ficou claro para mim, que era feito para me afastar do meu marido, para ele ficar chateado que eu chegasse tarde, né, que eu não sem avisar com antecedência. Aí, de Uhum. repente, era o fim de semana, que ela me pediu para trabalhar sábado e domingo, porque depois ia voltar para São Paulo. Então, realmente, tinha que estar aqui, né? Ela vem para trabalhar só para... Não, eu só vim para a gente resolver nosso assunto e tal. Então, você tem que estar aí. E aí você devagar se afasta, pensando, poxa, meu marido, se vier, vai me prejudicar. Aí, ao mesmo tempo, você se afasta, trabalhando tarde, e o marido começa a ficar chateado. E devagar vai instaurando a, né, desarmonia, problemas no seu casamento. E aí você se afasta da sua família, você, né, cria conflitos, porque você quer atender no trabalho, você é comprometido, e aí também ela aproxima e acaba tendo mais controle sobre você, porque você vai ficar daqui a pouco sem apoio em casa.
Então, esse é um exemplo, pessoal, concreto para você entender como uma pessoa perversa funciona. Ela faz coisas e ela fala coisas que parecem bem intencionadas, com, no fundo, uma má intenção por trás. E aí você não tem, na hora, se você não tiver muito ligado, esperto e consciente, você não souber identificar esse tipo de personalidade, você vai cair. E assim, eu caí dentro no início, porque eu não estava na época tão informada e aprofundada nesse tipo de personalidade. Depois que eu fui estudar, então eu sou muito grata pela experiência, porque me tornei realmente muito especialista nisso, né? Mas eu senti que tinha alguma coisa errada, mas eu não estava entendendo o quê. E aí eu levei 4 meses, eu vivi várias situações que todas eu achava esquisitas, mas ela compensava com coisas boas, sempre. Então essas pessoas, você vai ficar confusa, porque essa manipulação mental para te controlar não é sempre ruim. Ela vai usar muitas estratégias e a gentileza, e aí ela vai alternar os abusos emocionais, fazendo coisas que podem te prejudicar ou que te incomodam, com coisas incríveis. Então, se ela te fez trabalhar sábado, domingo, depois ela vai te mandar uma super mensagem, elogiando na frente de todo mundo, ou vai dizer que vai te dar um bônus. Ela vai sempre, ou te dar um presente, vai compensar com coisas boas para te calar e te dominar e te subjugar. E você vai E aceitando confundir, porque ela fez né? coisas boas. Aí você vai pensar, não, então, tá bom, eu não posso ficar chateada. Ela fez isso também, né? Foi muito gentil comigo. Então, essas coisas boas que as pessoas manipuladoras fazem para compensar e te manter justamente sob controle, porque se fosse ruim o tempo todo, era fácil. Você não ia querer da relação. Então, a dificuldade é entender justamente que essas pessoas alternam quente e frio o tempo inteiro, carinho com castigo o tempo inteiro. Então, se você, a questão é a gente não tolerar o castigo, a gente não tolerar o frio, porque se você tolera o frio, o castigo, porque de vez em quando tem uma recompensa, um prêmio, um carinho, você cai na relação abusiva e você vai ser cada vez mais dominada e controlada na relação e cada vez mais fica difícil sair. Eu vou só terminar, e aqui, depois eu queria te ouvir, com o bingo da relação abusiva, né? Então, ciúmes excessivos, né, possessividade, é o que eu falei. Inclusive, no trabalho, a pessoa te afasta dos seus amigos, das suas relações familiares, para você se sentir sem apoio o dia que você quiser sair da relação. Faz você se sentir inseguro, insegura, incapaz, né? Isso pode ser muito sutil. Pode, tipo, você toma uma decisão ou dá uma opinião e te fala assim, não, mas eu... Legal, mas eu acho que tem que fazer o contrário. E aí você pensa assim, nossa, então se meu chefe ou minha chefe pensa o contrário, então, aí você começa a duvidar de você, né? Então são coisas muito sutis, essas manipulações são muito sutis. Não te deixa sair sozinho, por exemplo, ou trabalhar sozinho, pode ser alguém no trabalho que sempre coloca alguém em cima de você, ou numa relação amorosa exatamente, não quer que você viaja só ou saia só. Sempre te coloca para baixo, assim, sempre, eu não diria sempre, mas assim, de modo geral, você acaba se sentindo muito mal, até com comentários que parecem legais, assim, pode ser uma coisa dúbia, assim, tipo, nossa, você é muito linda, assim, mas que pena que você tem esse cabelo. Eu acho que você podia ficar mais curtinho, sabe? Eu acho que você ficaria melhor. Na verdade, aquela pessoa quer que você fique com o cabelo curto para ficar feia, né? Mas vai te dizer, nossa, você é tão bonita, um cabelo curto seria muito melhor em você. Aí você acaba, se você não tem. E aí a pessoa vai insistindo, vai repetindo isso. Aí você começa a se sentir mal, você vê seu cabelo, você começa a não gostar e pensa assim, se eu cortar, a pessoa, né, o outro vai ficar feliz, aí você acaba cortando contra a sua vontade sem perceber, ou até percebendo, mas você quer tanto agradar o outro e ter paz na relação que você acaba fazendo. E aí ficou manipulada, né? A pessoa grita de repente com você, mesmo fora de discussões, né? Pode ser a raiva uma forma de dominar. Pode reagir mal às suas conquistas, né? A pessoa não vibra com você quando você tem uma vitória. Esse é um sinal. Pode destruir seus objetos ou fazer ameaça com punição, né? Quer controlar tudo em você, te agredir, enfim, de várias formas. Com palavras, com olhares, com gestos, né?
E aí, então esse é o tipo de relação abusiva. E aí a gente vai dar essas 3 estratégias, né, se você chegou agora, 3 estratégias para lidar com esse tipo de pessoas. Eu vou mencionar aqui, eu vou ouvir o Will na sua história como pessoa psicopata, ou sócio psicopata, e depois eu vou passar essas 3 estratégias. Quais são essas estratégias? A primeira é a técnica das perguntas. Eu vou explicar o que é. Então fica aqui, porque eu vou dar o detalhe, né? Técnica das perguntas, primeira estratégia. Segunda estratégia, a técnica da pedra cinza. Eu vou explicar o que é. E a terceira, nos casos mais extremos, é contato zero. E eu vou explicar também por que e como fazer isso, tá bom? Tem alguns detalhes importantes. Agora, estou curiosíssima para saber a sua experiência, né, também, que você disse que você teve. Marie, tudo que você falou é tão enriquecedor e tão didático também. E tem muita gente que eu acompanho um pouco os comentários, muita gente se identificando, muita gente, sabe, se colocando na posição, nossa, peraí, mas isso acontece comigo. Então, assim, as estratégias que vocês vão ouvir, elas são muito importantes para você começar a ter luz, né? E assim, eu já passei por sócio psicopata, por uma relação de amizade com uma narcisista perversa também. E eu acho que quando a gente tem essa relação, essa dinâmica, que é uma dinâmica que há algum tipo realmente de prazer envolvido em algum momento, né? Seja ele sexual, elogio, palavras de afirmação, recompensas financeiras, a gente vai permanecendo em relações tóxicas, até abusivas, porque a gente também é controlado pelo medo, mas também nós temos, muitas vezes, as recompensas que nos fazem ficar. E essa manipulação, ela é muito sutil, como a Marie falou. E eu tenho uma dica de ouro. Eu não vou ter tempo de falar a minha trajetória com o sócio, mas ele era assim. Ele engrandecia aquilo que eu fazia para poder tirar dinheiro da empresa. Nossa, quanto resultado, mas isso é incrível e a gente está indo muito bem. Posso fazer um saque? Né? E de tanto que a pessoa elogiava, e muitas vezes ele trazia alguns insights, mas era um insight, muitas vezes, uma ideia, que era uma repetição de algo que já havia sido dito por mim em reunião. Então ele dava uma volta como se fosse dele, né? Para justificar retiradas da empresa. Até que um momento você vê que a empresa está tendo um rombo, porque essa pessoa ela está ali, sabe, não, mas você também precisa de uma retirada dessa. Olha, as suas filhas, elas precisam também. E quando a gente está criando um negócio, a gente quer dar ênfase ao negócio para que a gente possa fazer isso daqui a um tempo. E ali não, então sempre tem algo legal ali para acontecer, porque você também, de forma indireta, você é beneficiado, mas não da forma como você gostaria no tempo. A perversa psicopata, uma dica é o seguinte: quando você tem a oportunidade de ter, né, convívio com essa pessoa, preste atenção no seguinte sinal. A forma como ela se comporta com o porteiro, com o caixa do supermercado, com um atendente no telefone para resolver alguma coisa. Eu conheci alguém que, tipo assim, era um anjo personificado. Era algo lindo, que passava uma doçura. Quando falava no Stories, era uma coisa tipo assim, nossa, que meiguice. Você viu os Stories da pessoa e, uau, gente, que essa pessoa é um anjo encarnado. Na vida real, ela fazia e falava coisas do tipo, não, mas você não está entendendo no telefone com uma atendente. Isso aqui é uma... E coisas simples, ridículas. Era uma pessoa extremamente agressiva, com uma comunicação violenta, mas espera aí, essa pessoa falando no telefone com alguém que ela não conhece, dessa forma, mas na ocasião tal, ou nos stories, ela é toda meiga, muda a voz. Então, você vai começando a perceber que isso não é normal. Ou uma pessoa ela é empática, simpática e educada, ou ela é um ogro, uma ogra, né? Então, esse jogo é uma coisa muito importante que eu acho que fica aqui a dica, né? Mas vamos agora as estratégias, a gente tem os 20 minutos para a gente agora, você que está chegando, compartilha a live. Gente, a gente vai falar de 3 estratégias, então ainda dá tempo. E coloca um comentário ou um emoji aqui para a gente saber como que tá aí a tua energia
para agora anotar e aprender as 3 estratégias para desarmar alguém manipulador que quer te dominar, tá? E não precisa ser faixa preta para exercer, né, a sua defesa pessoal. A Marie vai dar um conselho de faixa preta para que você possa aí, sabe, utilizar dessas 3 estratégias para lidar da melhor forma possível. Deixa um emoji aqui para a galera que tá aqui, para a Marie, para mim também, né? Mas deixa aqui um comentário, um emoji, para a gente sentir a energia de vocês. Vamos lá, Marie. Eu reuni basicamente esses 2 cenários, mas a gente percebe, quando a gente é muito, sabe, bonzinho, eu entendi o seguinte: a gente precisa continuar sendo bom. A nossa bússola moral não pode mudar. A nossa ética não pode mudar. Mas a gente precisa ser assertivo. A gente precisa pisar firme. E para isso a gente precisa aprender essas 3 estratégias, pelo menos que é no início. Depois sigam a Marie. Ela está com a gente no miracle.com, na Vex, mas ela tem um trabalho fantástico. E esse é um tema de extrema relevância. Marie, as 3 estratégias. O que você acha da música? Obrigada, Will. Você falou de faixa preta, né? Exatamente o que a gente está trabalhando na mentoria para mulheres toda quarta-feira. Atitude faixa preta. Porque exatamente com essas personalidades dominadoras, a única forma, né? Você não vai mudá-las. Você pode mudar a forma como elas vão agir com você. Isso sim, você se afirmando. Por isso que eu não ensino a culpar o outro, né? Por ser, se a pessoa é psicopata e nasceu psicopata, gente, pode fazer o quê? Nada. Então, o seu único recurso é você se mudar, você se fortalecer. Sua maior defesa é você se fortalecer. É isso que a gente aprende na mentoria para mulheres toda quarta-feira, que se chama Panteras Vermelhas. É por isso que eu estou vestida de vermelho, porque o vermelho levanta, dá essa energia, né? Essa garra. E, enfim, também a cor do amor e tal. Mas a gente ensina exatamente a ser faixa preta nas suas atitudes, nas suas decisões. A decisão de você nunca mais deixar alguém te desrespeitar, abusar. Você exigir integridade física, mental, moral nos seus relacionamentos, exigir o respeito. Isso tudo você tem direito de exigir respeito, né? Respeito mútuo. Então, o importante é você não devolver da mesma moeda. Então, uma forma de você lidar com esses pequenos comentários perversos, por exemplo, é você usar a técnica das perguntas. Se a pessoa fala um comentário que te alfineta, porque vai te alfinetar, porque a ideia é exatamente você reagir, né? Que é uma forma de te manipular. É fazer você reagir de forma agressiva. Para quê? Para poder fazer aquilo que eu falei no início. Uma das primeiras coisas que a pessoa inverte os papéis, se faz de vítima e bota a culpa em você. Aí, se você começa a reagir um pouco forte, porque a pessoa pode falar uma coisa assim, simples. Imagina que é uma relação amorosa e você fez comida, a pessoa fala assim, mais uma vez, né? Você fez frango. E aí, assim, a pessoa não está gritando contigo, não está aparentemente te agredindo, né? Como a gente imagina que é a agressividade, que é gritar, que é bater na mesa, que é ser mais violento. Mas você pode ser violento com comentários assim, porque como é que você vai se sentir se você receber esse comentário? Ah, você fez frango de novo? Você se sente mal, você sente que você desagradou. E aí, o que você pode dizer naquele momento? Teoricamente, você fica calado, calada, né? Você não sabe o que dizer. Então, eu recomendo que você fale sim alguma coisa. Esse tipo de pequenos comentários, não deixa passar. Você pode falar assim, o que você quer dizer com isso? Que eu fiz frango de novo. Faz a pessoa ser explícita. É você tirar, né? Você evitar de cair no jogo do ou engulo o sapo, fico calado, me anulo, para não, porque eu sei que vai dar briga, né? E essa é a ideia, que ou você reage e fica agressivo para que outros se faz de coitada e você se sentir a pior pessoa do mundo, ou fazer você se calar. E aí, do mesmo jeito, a pessoa te controla. Ou ela te domina, você se submete, ou ela te domina porque ela te torna agressiva. Então, do mesmo jeito, ela controlou a sua emoção, controlou você através da sua emoção. Ela faz comentários porque toda vez que ela gera alguma emoção em você, ela sabe que ela está te controlando. Porque ela vê o impacto dela sobre você. Então, o mais importante é você se
blindar, né? Você se tornar consciente desse tipo de comentários, não aceitar e você fazer a pessoa ser explícita nos comentários. Então, o que que você quer dizer com isso? Fica por aí, não inventa. Ah, você não gostou do meu frango? Não começa a falar não. É só uma pergunta, pessoal. Anota isso. Não é uma pergunta e depois você sai falando. Aí errou, né? Perdeu. Não, é a pergunta é você fica quieto. Você espera a resposta. Isso já vai mostrar que você não tem medo. Porque se você se cala, você mostra medo. Medo da briga, medo do conflito, né? Então, é um modo de te submeter. Outra coisa, assim, pode ser que a pessoa faça um comentário em reunião na frente de outras pessoas. Um comentário que você se sente, assim, meio que humilhado, né? Por exemplo, assim, um chefe ou um colega falando assim, como sempre, né? Você não trouxe a apresentação detalhada, né? E aí você pode falar da mesma coisa, fazer uma pergunta, né? O que que você quer dizer com isso? Deixa eu entender. Você queria que eu trouxesse agora a apresentação detalhada, é isso? Leva a pessoa a ela te dizer, a te responder, né? Então, você queria isso? É isso? E aí, isso vai desestabilizar a pessoa que está tentando te calar, te humilhar, te manipular, tá bom? Então, faça perguntas para que a pessoa esclareça. Se ela está falando uma mentira, de novo você não fez, né, o que a gente tinha combinado. Como assim? Deixa eu entender. O que a gente tinha combinado que eu não fiz? Faça a pessoa falar, tá bom? Aí você retome o controle. Porque com essas pessoas, infelizmente, é um jogo, né, é um jogo de controle, de retomar o poder, retomar o controle. Ou ela está te controlando, ou você está se controlando. Não é sobre você controlar ela, é sobre você se controlar, tá bom? Ela vai tentar te controlar se você se autocontrola, você controla as suas emoções, as suas falas, as suas respostas, você sai do controle dela. Mas não tenta controlá-la de volta. Não responda do mesmo jeito, não usa das mesmas armas, das mesmas coisas. Senão você vai perder, porque não tem como ganhar, por exemplo, como uma pessoa perversa, narcisista. Não tem como ganhar como uma pessoa psicopata. A pessoa vai ser capaz de tudo e você não vai ganhar. Esqueça. Isso é uma coisa muito importante que vários psiquiatras tinham falado para mim quando eu consultei, né, amigos, né, para saber, eu estou vivendo isso no trabalho, a pessoa faz isso, né, para ter confirmação do perfil, porque eu tirei identificado, eu tinha lido um livro também sobre perverso narcisista, e eu falei, é isso. Aí eu descrevi para esses psiquiatras e profissionais experientes que me falaram, Marie, cai fora. Não tem, entenda uma coisa, não tem como você ganhar com uma pessoa assim. Nada. Eles estarão errados, nunca admitirão Vai erro. te destruir aos poucos, né? Pode ser mais rápido ou mais devagar, mas vai te destruir emocionalmente até você não aguentar mais. Eu estava perdendo meu cabelo, estava estressada, é impressionante. Quando eu pedi demissão, meu cabelo parou de cair. E olha que eu não tenho uma mensagem agressiva ou ruim dessa pessoa. Todas as mensagens escritas, tudo simpático comigo, assim, tá tudo bem, né? Tudo era feito assim, escondido. Como é que eu entendi que a pessoa era isso? Porque eu vi ela fazer com outros. Tipo, ela fazia tratamento de silêncio. Ela fez tratamento de silêncio comigo durante mais de um mês. O que é o tratamento de silêncio? É uma estratégia de manipulação mental. A pessoa te deixa no vácuo, no silêncio, ela não responde suas mensagens, ela some da sua vida. Então, se é uma pessoa que você se apaixonou, foi muito legal, de repente ela some. Aí você começa a pensar tudo. O que eu fiz de errado? A pessoa não gostou de mim. É isso. Acho que eu fiz naquele momento e aí a pessoa não gostou, sumiu. E aí você começa a se sentir errado, culpado. Você perde a confiança em você. E a ideia é essa, é que você se culpe, que você ache que você fez alguma coisa errada, porque foi tão legal, como é que a pessoa pode sumir? E fez no trabalho também. Então isso pode ser numa relação amorosa, pode ser na família, a pessoa te deixa no gelo, ou pode ser no trabalho. A pessoa sumiu durante um mês, não falou mais comigo, né? Não respondia a mesma mensagem. E aí, quando eu fui contratada,
eu vi que ela fez igual com outra pessoa que ela queria contratar. Ela falou assim na equipe, não, deixa de molho, que daqui a pouco a gente quebra o valor dela, a gente quebra o salário. E ela fez isso, tinha feito isso comigo. Me deixou no gelo mais de um mês para depois me dizer, a gente tem um problema com a remuneração. Aí me fez baixar de 30%. Aí eu tentei, né, não fui trouxa também, eu procurei compensar com outras coisas. Esse valor que ela diminuiu, eu procurei compensar, mas ela topou porque são coisas que ela nunca ia pagar. Só que não tinha, ela tinha botado no contrato, mas a pessoa tá nem aí, esse tipo de pessoa não tá nem aí, não vai respeitar o contrato. Só que na época eu não sabia, né? Enfim, demorei somente 4 meses para entender. Tem pessoas que vivem anos para entender e para detectar esse tipo de perfil. Somente porque não temos esse conhecimento. Acabamos sendo ignorantes porque não são coisas que a gente aprende na vida, na escola, nas faculdades. Não são, a gente não, ninguém nos ensina isso. Então, segunda estratégia. Então, primeiro tem técnica das perguntas. Sempre você responder com uma pergunta, tá bom? É a pessoa que vai, por exemplo, te dizer assim, sempre te criticar. Você pode responder com uma pergunta assim. Como é que você se sente criticando, fazendo críticas assim sempre? Ou você está se sentindo melhor assim quando você me critica? Uau! E aí, o que a pessoa vai falar, né? Ah, não estou te criticando. A pessoa vai começar a se defender, né? Mas você quebra, você mostra que você não tem medo e que você está enxergando, né? E que esse jogo não pega contigo. Então é uma forma de você Utilidade quebrar, pública. Isso. é uma forma de quebrar, desestabilizar quem está tentando te controlar, te subjugar. Vamos lá para a segunda estratégia, que é a estratégia da pedra cinza. Então, vou dar, tem uma lista, né, se você quiser anotar, são várias coisas. A técnica da pedra cinza, para resumir, é você minimizar o contato com a pessoa. Então, vamos imaginar que é um ex-marido, uma ex-mulher, você tem filhos com essa pessoa e você não pode, a princípio, tipo, cortar totalmente. Você vai ter que se relacionar de alguma forma. Pode ser um pai, uma mãe, pode ser alguém que você ainda está no trabalho e você não pode sair na hora, imediatamente do seu emprego. Então, você vai ter que ainda ter que conviver. Então, você pode entrar na técnica da pedra cinza, que é fazer o quê? Basicamente, evitar de mostrar emoções. Você não mostra se você ficou chateado, irritado com nada. E procura até não ficar. Qualquer coisa que a pessoa fizer, procura se distanciar emocionalmente, porque você sabe que ela está fazendo agora intencionalmente. Então, uma vez que você detectou isso, entenda que isso é um jogo. É um jogo de poder para te dominar e aí você não aceita esse jogo. Então, não se deixe irritar pelas atitudes, pelas palavras da pessoa. Saiba quem você é, tenha confiança em você. Você não é aquilo que ela está tentando te fazer acreditar. Você não é aquela pessoa que ela sempre está achando culpado, errado. Não, você sabe o que você fez. Você sabe das suas boas intenções. Você sabe do seu comportamento, da sua competência. Não duvide de você, né? Confie em você, busque apoio também para se fortalecer. E porque uma das coisas que essas pessoas fazem é usar de gaslighting. O que é o gaslighting? É fazer você duvidar das suas percepções, né? Poxa, mas então você falou isso para me humilhar? Que doida! Queria te ajudar, né? Ó, não entra nisso. Se você se sentiu mal, você se sentiu humilhada, você não é paranoica, muito provavelmente, né? Então, olha, se tá esquisito, confia na sua percepção. Isso é o que vai te salvar. É a sua intuição, a sua percepção. Você tem discernimento. Tenha discernimento. E uma forma de ter mais discernimento pode ser conversar com algumas pessoas que vão te confirmar da sua percepção, de repente, né? Mas cuidado também com as pessoas que se deixam manipular e, né, que acabam falando, não, imagina, acho que ela não falou por mal, né? Tem essas pessoas assim também, né? Então confie na sua percepção. Eu tive que lidar com isso, com a perversa narcisista. Tinha pessoas que achavam que não era maldade, né? Então você pode dar respostas curtas e monossilábicas. O que é isso? A pessoa te fala assim, de novo você não mandou seu relatório a tempo, né? Você pode responder, vou mandar agora. Ou já mandei sim. Veja seu e-mail. Curto, não seja, desculpe, não peça desculpas. Mesmo se é o chefe, tá?
Não faça isso. Não se coloca assim no desculpas, assim, começa a dizer, ah, eu vou mandar para você o meu agora. Curto, menos é mais com essas pessoas. Fala pouco, tá? Não engaje Independente em do tom que a discussões. pessoa imprimir, né, Marie? Porque às vezes a pessoa ela bota um tom mais agressivo e a pessoa. Você tem que ter a percepção de que, independente do tom que ela usar com você, um tom mandão, mesmo assim, você dá aquela respirada, pensa, lembra da live, lembra da Marie, né? E dá uma resposta curta. Porque a nossa tendência é: por que você não. Não, porque não. É uma tendência, né? Então, assim. Sim, querem dominar pelo medo. Se você sentir medo, cuidado. Você está entrando numa relação perigosa, tá? Tubarão sente cheiro de sangue e ele só ataca quando ele sente o cheiro de sangue. Então Né? você precisa perder o medo dessa pessoa, o medo de responder. No caso, a minha chefe, ela não me respondeu durante 10 dias, não me reembolsava desde que precisava me reembolsar, não me não me pagou uma semana que precisava me pagar. Aí depois de 10 dias, que eu deixei, porque eu também, né? Não tinha só eu para gerenciar, e eu fico pensando, tudo bem, tem outras coisas para fazer. Depois que ficou óbvio, depois de 10 dias, eu peguei minha coragem e mandei uma mensagem assim, que eu enfrentei. Falei, olha só, eu vou te deixar uma última chance de fazer o certo comigo, me tratar com respeito e consideração. Falei assim com minha chefe. Escrevi. E eu falei, se você não me responder mais uma vez, eu vou achar outra forma de resolver. Pode crer, né? Então eu te peço uma resposta em relação a isso. Tá bom? E eu quero contar dessa pessoa para resolver eu mesmo, porque isso não depende de você, não tem a ver com você. Eu quero autonomia para resolver este problema. O que você está fazendo está sendo visto, anotado e observado. E assédio moral no Brasil é crime. Se você não souber, é melhor você se informar. Quanto tempo demorou para me responder? Chuta. Depois de 10 dias. 20 minutos. Em 20 minutos me respondeu. Depois de 10 dias me deixando de molho, assim, no tratamento de silêncio. Então, tem que perder o medo. Eu falei, eu tenho que enfrentar. Uma vez que eu tinha certeza que não era normal, dela não me responder, eu fui enfrentando. Não diga nada sobre a sua vida pessoal. Quanto menos a pessoa vai saber de você, melhor. E isso é uma forma que no início a pessoa ela vai querer saber tudo de você. Então ela vai gerar confiança, ela vai ser muito legal, muito simpática contigo, vai te contar histórias para se fazer de coitado, para você também baixar a guarda e você contar tudo sobre você. Né? A pessoa que faz muitas perguntas, que ouve, que uma maravilha. Cuidado, né? Porque é tão gostoso, são poucas pessoas que ouvem, né? E de repente os maiores manipuladores, eles ouvem muito no início, perguntam muito para saber tudo de você. E aí vai usar os seus pontos fracos na hora que vai querer te manipular. Então, contato mínimo e restrito ao assunto que precisa ser tratado. O mínimo possível, tá? Então, se afasta. Nada de reações, de emoções, nada disso, nem por escrito, nem ao vivo, tá? Não aceita acusações. E aí o que eu estou falando é realmente devolver, eventualmente com uma pergunta, ou até não responder nada. Aprenda também a não responder, a ficar quieto, né? Não aceita ficar falando do passado, do que você fez isso aqui no passado. Não, se tem algum problema agora, vamos tratar desta questão. Agora, não deixa a pessoa misturar, fazer uma salada com outras coisas que ela vai misturar, botando tudo que você fez de errado, ou que você, né, para incluir nessa situação e você ficar cedendo. Não dê algo que possa dar oportunidade, né, do abusador, assim, te culpar. Então, faça tudo assim na integridade, esteja certo do que você está fazendo e faça tudo certinho, tá bom? Se a pessoa tenta fazer você fazer algo que não é íntegro, não faça. Mesmo que seja o seu chefe, não faça. Se você tiver obrigada a fazer de alguma forma, não sei porquê, mas se tiver obrigada, mostra para alguém que você está fazendo e por que você está fazendo. Pega testemunho, tá? Anote quando isso consegue, pega testemunho e, se puder, consulte um advogado, tá bom? Para você já começar a se proteger e se cobrir. Isso pode ser no casal, pode ser no trabalho, tá? Seja assim, tedioso, assim, não seja uma pessoa tão legal, né? Porque quanto mais feliz e brilhante você vai ser, mais a pessoa vai tentar te destruir. Né? Lembra? Inveja, ciúmes e tal. Então não vai querer. São coisas que eles querem
mas também que eles tentem destruir. É muito ambivalente. E não queira saber da vida do outro, dessa pessoa manipuladora. Não te interessa. Se é um ex e tal, não interessa. Se é uma pessoa no trabalho, não interessa. Não fica forçando nas redes sociais. Esquece da pessoa, tá? Fica no mínimo contato possível. E, se possível, a comunicação por escrito, por e-mail ou mensagem, tá bom? Agora vamos à última técnica, que é contato zero. Então, a princípio, isso parece fácil, né? Então, contato zero, a gente entendi. Então, é só cortar. Só que não, gente. Se fosse tão fácil, a gente não precisaria falar sobre isso, né? Porque a pessoa, tipicamente, narcisista perversa, o perverso, simplesmente, se ela quer continuar a te sugar de alguma maneira ou te destruir, ou até a pessoa antissocial, psicopata, ela não vai desistir tão fácil da sua presa. Né? Porque se ela te procurou para alguma coisa, é porque ela tem interesse contigo. Você tem coisas que ela quer que interessa a ela. Então, é muito provável, e só o prazer de subjugar e dominar e te perturbar, isso vai dar prazer a ela. Então, pode ser isso também. Né? Você não tem mais nenhuma relação, você é um ex, por exemplo, um ex-chefe, um ex-colega, mas a pessoa gosta de voltar e te perturbar, porque ela precisa disso para se nutrir. O prazer de perturbar o outro, né? Então, isso dá prazer, né? É através desse controle que essas pessoas têm prazer. Então, o que você vai fazer agora se você está numa relação dessa, assim, muito séria, que está te prejudicando muito, né? Psicologicamente, fisicamente, assim, emocionalmente, faça o seguinte, você bloqueia todas as redes sociais, inclusive o WhatsApp, né? Eu tenho um cliente que bloqueou o Instagram, Facebook e esqueceu de bloquear o WhatsApp. A pessoa manda uma mensagem o quê? Gentil. Muito importante. Na hora que ela vai voltar, você vai pensar, eu não vou cair. Olha só, o que a pessoa perversa que estava no trabalho quando eu saí fez alguns meses depois, o que ela fez? Eu perdi a minha sogra, ela me mandou uma mensagem assim. Então, alguns meses depois, né, da minha demissão, falando assim, Maria, eu soube pelo falecimento da sua sogra, sinto muito, né, realmente ela parecia muito legal, Ai, fiquei muito triste, espero que a gente tenha a nossa amizade ainda, né, espero que a gente possa sair para tomar um drink, alguma coisa, né. Ela te pega com uma situação que você acha, nossa, que legal, como é que eu não vou responder para a pessoa que diz, né, meus sentimentos? Aí, então, teoricamente, você vai dizer, eu tenho que responder a essa mensagem. E eu, o que eu fiz? Graças à consciência, porque eu estava estudando isso há mais de 6 meses, eu já tinha certeza do que era, eu já conhecia essa estratégia de recuperar, de sugar de volta, que se chama hoovering, em qualquer relação abusiva. Eu já tinha consciência. O que eu fiz com a mensagem? Nada. Não respondi nada. Não responda. Tá? Eu só não bloqueei a pessoa porque, na verdade, se eu bloquear, como eu não saí na animosidade, né, eu consegui sair de forma bem sutil, me protegendo e agradecendo e tal, e que eu consegui cortar. Mas se for assim, saindo na animosidade, bloqueia todas as redes sociais, inclusive o WhatsApp. Eu vou terminar aqui, tá? Vou acelerar. Não realiza ou atende ligações, tá bom? Não faça ligações, não liga para a pessoa, tá bom? Mensagem nenhum. Contato zero, a gente falar, né? A gente falou. Se é uma mãe ou um pai narcisista, se é um ex-psicopata narcisista, não, é zero, 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 zero. Tudo que você vai ter com essa pessoa é chateação, mesmo que volte a ser uma coisa legal. A relação abusiva, ela tem esses ciclos, que a pessoa se faz perdoar, te pede perdão, é capaz de chorar. Ai, desculpe, eu te amo muito. Eu preciso de você, sinto saudade. Ou eu tô doente. Se você tá muito firme e não quer voltar, a pessoa vai dizer, eu tô com câncer. Aí eu tô morrendo no hospital. Vai arrumar qualquer coisa para você cair. Se prepare, gente. Se prepare. A pessoa é capaz de tudo para te recuperar. E aí você vai pensar, pô, então, mas se é capaz de tudo para me recuperar é porque me ama? Não! Não! É porque precisa de suprimentos, precisa de presa, precisa de vítimas, precisa de sangue. Você não tá entendendo? Precisa de sangue. Então não dá esse sangue. Hein? Os vampiros emocionais. Isso, são vampiros emocionais, exatamente. Pode sugar seu dinheiro, pode sugar seus amigos, sua família, sua alegria,
sua alegria de viver, suas competências, suas ideias, tudo vai querer sugar de você até você não ficar esvaziado, né? Você pode entrar em depressão, você pode... Tem pessoas que chegam a se suicidar de tão vazio que elas se sentem. E é isso, as pessoas se esvaziam, né? Te esvaziam. Elas se preenchem te esvaziando, mas nunca se preenche, na verdade, é um poço sem fundo. Por isso que elas nunca ficam preenchidas, satisfeitas. Sempre vão precisar de mais vítimas e mais vítimas. Então, não responda, contato zero. Não envie mensagem, e-mail, né? Não stalkeia, né? Não olhe as redes sociais, zero, zero, zero. Não busca ter notícia através de outras pessoas. E se alguém levar notícia, a pessoa fala assim, ah, fulano perguntou por você. Poxa, mas você não quer mesmo falar mais com ele, com ela? Se é sua mãe. Como é difícil isso. Você não vai falar mais com sua mãe? Não, não, sem culpa, gente. Sem culpa. Abuso emocional é crime. Sem culpa de você se cortar, tá bom? Se tiver dificuldade, me chama, que eu te ajudo a ficar sem culpa. A gente vai entender, né? Cada situação é uma situação. Então, às vezes é um pouco mais difícil. Pode demorar um tempo, né, para fazer esse processo. Mas, assim, a gente ajuda entendendo o momento que você está passando nesse ciclo, nessa relação, tá bom? Às vezes não é de uma... Não pode acontecer de forma tão brutal, né? Então, tem um processo para conseguir sair da relação de forma segura, tá bom? Mais importante é você se proteger, porque se você tá com esse tipo de pessoa, você precisa se proteger. Então, tem que ter estratégia para sair da relação, inclusive. Para chegar a contato Uma zero, tem rede que de fazer isso de apoio, né? forma... É, Rede de uma rede apoio, né? Pessoas exatamente que vão te apoiar. Pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser profissionais, pode ser amigos, mas pessoas que você sabe que você vai poder contar e que estão entendendo o jogo da pessoa, né? Porque muitas vezes não acredita. As pessoas não acreditam. Custa acreditar. Se tem uma pessoa que acredita em você, se agarra nessa pessoa. Não importa se 100 pessoas não acreditam e se são manipuladas por essas pessoas que são carismáticas, encantadoras e sedutoras, tá bom? Então não busca notícia e não aceita. Se a pessoa te leva notícia, fulano tá triste porque você não fala mais, seu ex, sua mãe, seu amigo. Olha, fulano, eu não quero saber. Obrigado por se preocupar comigo e com essa pessoa, mas eu não quero, eu prefiro não falar, porque você não me fala dessa pessoa. Então seja firme e claro, se faça respeitar, tá bom? Deixar claro que você não quer notícia. Não pergunte e não aceite, não receba. Não provoque encontros ao acaso, mas essa pessoa pode provocar encontros ao acaso. Se ela sabe a academia que você vai, de repente pode chegar na academia, ou vai aparecer embaixo da sua casa, ou do seu trabalho. Não tem ideia, gente, não tem ideia o que essas pessoas são capazes de fazer. Então, se prepare, seja esperto, tá? Não aceita e fuja. A pessoa está na sua frente, ignora. Não tenha medo de ignorar, tá bom? Se está arrumando presença numa festa que você está com amigos, está aí também. Ignora a pessoa. Não tenha culpa nem medo de ignorar, tá bom? Ignora. Faça isso sem culpa. E por último, né, exclua totalmente a pessoa da sua vida, dos seus pensamentos. Não pense mais nessa pessoa, tá? Se necessário, exclua as pessoas em volta também, que são o que a gente chama de macacos voadores, que eles vão levando sempre as notícias de você para o outro e vão fazer esse jogo, né? E vice-versa. Então, se tiver que cortar com essas outras pessoas tóxicas também, ou que estão participando desse jogo, dessa manipulação, se afasta, meu amor, tá bom? Então, eu espero que essas 3 estratégias tenham servido. Primeiro, técnicas das perguntas. Segundo, pedra cinza. E terceiro, contato zero, no caso mais extremo, que você realmente precisa se cortar para manter a sanidade mental, a saúde física, mental, emocional. Tá bom? É por aí. Nossa! Gente, olha só, que aula. Eu estou aqui também, já várias coisas para a gente poder depois fazer um outro encontro daqui a um tempo. E esse assunto é de extrema relevância. Pessoal, coloca aqui nos comentários uma palavra que descreva a live para a gente poder finalizar. Que vocês saiam daqui com todo esse conhecimento, mas que esse conhecimento se transforme em atitude na sua vida. Tá? Essas estratégias, se vocês perceberam, elas são podem ser muito bem utilizadas em várias etapas e estágios
dessas dores que vocês estão passando por conta da manipulação e de pessoas perversas. Não vamos romantizar. Nós temos sim malícia, existe sim a malícia e a gente precisa estar ligado, estar esperto. Nunca, como a Marie falou, pagando com a mesma moeda, mas a gente precisa, sabe, se blindar. E é disso que a gente está falando, é disso que a Marie está aqui hoje para entregar. Ela entregou, cara, entregou tudo, mas ela tem muito. Então, você que está aí e quer mais e precisa de, né, de um apoio, precisa de estar junto com mulheres que, sabe, já passaram por essa etapa e agora estão livres para viver a vida que merecem, segue ela aqui, manda um direct para saber mais. Ela tem trabalho muito bacana que vocês que estão aqui podem, sabe, aproveitar bastante. Marie, eu quero te agradecer de coração. A gente poderia ficar aqui horas e horas, mas infelizmente o tempo nosso esgotou. Mas, nossa, que aprendizado, que aprendizado. E a gente sabe que quando a gente passa por isso, a gente se coloca no lugar do outro. Olha os relâmpagos aqui atrás. A gente se coloca no lugar do outro. Então, a gente não está aqui apenas falando aquilo que a gente aprendeu. Ela trouxe aqui também com base na dor que ela passou. E quando a gente tem essa experiência, a gente não está aqui para dar lição de moral. A gente está aqui para contar a nossa história. E quando a gente faz isso, que essa história sirva de lição para você e sabendo que dá tempo de mudar. Não é porque você está 20 anos em uma relação tóxica ou abusiva que não dá tempo de mudar. Ah, se eu soubesse disso lá atrás. Não. Então, pega esse conhecimento, transforma em atitude, tá bom? Porque evoluir muda tudo. Um cheiro de luz aí, Kíria. Marie, palavras finais para a gente encerrar e essa live vai ficar gravada um tempinho aqui, depois ela vai lá para o meurecall.com. Então, quem chegou depois, assista desde o início. É utilidade pública essa live. Olha, a minha palavra final são várias palavras. Sou grata, sou grata, sou grata. Gratidão total, Will, pelo convite, pela virada existencial, né? Essa comunidade, esse evento maravilhoso com outros palestrantes incríveis. Muito obrigada também à espiritualidade que trouxe mais gente, né, para essa live. Muito obrigada a todos que assistiram até agora, que entraram no início, depois. Gratidão total, muito. Eu vi também alguém que colocou proteção nos comentários. Amei. O que eu desejo também para vocês, proteção, integridade física, mental, né? Eu respeito, amor, que isso possa ser o seu presente e o seu futuro, né? A partir de agora, que você tenha relacionamentos cada vez mais saudáveis, né? E é possível sim, né? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que começou a me seguir por indicação de uma amiga que estava num relacionamento abusivo. O marido batia nela, ela tinha uma filha e estava dependente dele financeiramente. Em um mês que a gente começou a trocar, ela tomou coragem, pediu uma medida protetiva, né? Então, se proteja, tem que se proteger. E conseguiu sair, foi morar na casa de um familiar, foi desconfortável, mas ela teve coragem de fazer, levou a filha, nós duas filhas, são duas filhas, e hoje está trabalhando aqui na internet. Eu espero fazer uma live, eu tive uma ideia agora, né? De fazer uma live com ela. De repente, isso pode levantar também, ajudar ela, porque, olha, todo santo dia ela faz live. No início tinha uma pessoa e ela fazia live. Então, para mim, é um exemplo de pessoa, de coragem, de superação, né? Então, se você está vivendo um ciclo abusivo, numa relação abusiva, saiba que é possível mudar. Por mais difícil que pareça agora, que te pareça impossível agora, faça um primeiro passo, que é de falar com alguém, seja comigo ou com qualquer pessoa que você confia um mínimo para você se abrir. Ou busca um profissional neutro, que você não tenha medo, que possa levar para a pessoa que está te abusando, te manipulando, tá bom? Mas olha, acredita que é possível viver melhor sim. Se a pessoa te fez acreditar ao contrário, isso não é verdade. É possível sim. Você é importante, você merece ser amado, independente do que essa pessoa falou para você. Tá bom? Então, muito amor para vocês todos. Will, todos que estavam aqui. Obrigada às Panteras Vermelhas que estavam aqui.
E eu tenho o curso também de comunicação não violenta e empatia na prática, gravado, que está disponível agora. Se você tem dúvidas, você pode olhar lá nos meus stories, estou falando sobre isso hoje. E muito mais coisa que a gente pode fazer, enfim, atendimentos individuais também, se precisar mais personalizados, tá bom? Muito obrigada a todos, gratidão, 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 proteção, felicidade e muita luz para todos. Com luz a gente consegue tudo. Muita luz. Vai ficar gravada porque isso aqui vai ajudar muita gente. Então segue lá, Marie. Se você ainda não está inscrito na Virada Existencial, vai aqui no perfil oficial, aqui em cima, Virada Existencial, vai no link que está lá, se inscreve na nossa rede para participar e receber o calendário. A Marie vai estar com uma palestra incrível também durante a virada, que vai acontecer entre os dias 3 e 10 de julho. Então vai lá, participa da nossa rede de comunidades. Pessoas como a Marie, como eu, estamos ali para ajudar você, dar a mão a você, para que você possa ter a liberdade que você merece. Beijo no coração de vocês, Marie. Gratidão. Beijo. Tive uma ideia agora e vou postar nos meus stories agora exatamente a técnica a lista da pedra da cinza, do contato zero e o bingo da relação abusiva para você pegar, printar. Se você quiser printar, repostar nos seus stories e me marcar também, a gente multiplica e ajuda mais pessoas, tá bom? Fazer isso, gente. Segue lá os stories, vai nos stories da Marie e sai compartilhando. Essa live também vai ficar gravada. Compartilha, tá bom? Bota um sim aqui só para eu saber se vocês podem fazer isso pela gente, porque é utilidade pública, é gratuito. Então, segue lá, ou faz um print, mas daqui a pouquinho essa live ela vai estar disponível lá no Virada Existencial, tá bom? Eu vou marcar a Marie, tá bom? Vou marcar você, tá, Marie? Para que seja um collab, e aí vocês podem mandar aviãozinho para muita gente assistir essa live e deixa o seu comentário lá, se você puder. Agora eu fui. Bom, tchau, tchau. Tchau, obrigada, Will.